Alô a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu quero comentar com vocês hoje, já solicitar que você, olhe o meu currículo aí abaixo, se inscreva no canal, para você poder receber, o material nosso aí, que a gente está tentando fazer o vídeo crescer, e ao mesmo tempo você emitir a sua opinião, que é interessantíssima para nós, sem o que é impossível o canal, se a gente não tiver um feedback, de retorno aí seu, correto? Então, por favor, mas vamos ao assunto, Eu gostaria de comentar hoje com vocês, sobre a questão do dia a dia, O canal nosso é um canal que é o Novo Pensar. Então, ele implica nas nuances exatamente, moral, éticas, etc. Então, eu quero contemporizar com vocês a questão dos vieses, dos transtornos, que temos no nosso dia a dia. Quer dizer, o porquê que essas coisas estão sempre que meia para cima, para baixo, não sei se você percebeu, mas vivemos um momento de correria, um momento de até incerteza, digamos assim, ou se não, uma certeza meio que falsificada. Tem-se a impressão de que a coisa está até melhor, mas que no fundo, se você analisar profundamente, você vai ver que as coisas não estão aí tão melhores não como se pensa, Mas e aí, por que a gente, o interessante disso é a gente saber o porquê disso, E filosofia, exatamente, nos leva a estar sempre voltado à pergunta, por que, quando, necessariamente as coisas acontecem, E a origem dessas mudanças, desses cataclismos, digamos assim, em termos de altos e baixos, Enfim, mas aí você tem uma ideia, será que o que seria que explicar isso, essa questão nossa do dia a dia, Toda essa correria, o porquê que vivemos assim, por que vivemos assim, por que fazemos isso, por que não fazemos. Mas é uma explicação. Pode ter alguém, que literalmente não deve aceitar, mas que faz parte da discussão e que estamos abertos aí à discussão, nós vivemos num país, no mundo, numa humanidade em que há um confronto, há aí um transtorno que tem-se como natural, ou seja, quais são esses transtornos? É uma forma de negação, digamos assim. Tudo nós negamos, tudo nós não aceitamos. Enfim, isso é produzido, infelizmente ou felizmente, não se sabe por quê, por uma questão, quer dizer, de uma ideologia cristã, digamos assim. É uma ideologia que permeia, que domina o mundo e que faz com que as pessoas se sintam necessariamente até bem, mas que não estão lá necessariamente bem, na verdade, Mas há todo um processo de indicação de que você está naturalmente muito tranquilo, muito firme, no que quer, Quer dizer, o porquê que isso acontece? Vamos retornar um pouquinho aí historicamente, para que a gente entenda. Antes do cristianismo, existia vários deuses, era um número absurdo até de tanto deus. Era deuses do ar, deuses do sol, deuses da lua, deus do amor. Enfim, havia uma quantidade de deuses. Era um politeísmo, que estava aí colocado, Então, quer dizer, as pessoas recebiam até um feedback dos seus deuses, acreditavam neles, tinham como realmente ter um retorno desses deuses, evidentemente, Mas havia um compromisso meu, da humanidade, com esses deuses, E esses compromissos eram obrigatoriamente cumpridos, sem o que você não tinha retorno, você não tinha nenhum feedback dessas reivindicações que você faria ou fazia, aos seus deuses, ao Deus que você escolhia para dele reivindicar alguma coisa. Não é interessante isso? Então, o que ocorria? Havia um compromisso. Agora, hoje nós perguntamos, há algum compromisso das pessoas para com os seus deuses, ou com o seu Deus? Nos parece que não, mas vamos... desculpa. Mas vamos explicar isso mais ou menos. Por exemplo, passada a era do politeísmo, estabeleceu-se, evidentemente, nós temos duas interfaces,
notadamente, né, de antes de Cristo e depois de Cristo, né, do cristianismo. Então, com essa, quer dizer, passado a era do politeísmo, quer dizer, foi estabelecido um monoteísmo absoluto. Ou seja, quer dizer, a chegada do tão esperado Messias que transformaria a humanidade, atraria para, né, o seio de todas as bondades possíveis, interessante isso, né? Mas que aí estabeleceu-se, quer dizer, a questão do senhor, né, do escravo, daquele que falava, de que outro obedecia, perdeu-se notoriamente todo esse patamar de posicionamento, né? Quer dizer, estabelecido o cristianismo, estabeleceu-se uma igualdade literal. Todos somos iguais, porque todos somos filhos de um só pai. Não é interessante isso? A partir desse momento, o que o cristianismo fez às pessoas? Colocou-as, né, literalmente como dependentes, como fracassadas, como um trapo, digamos assim, né? Porque tudo eu dependo de Deus, tudo Deus vai resolver, tudo eu coloco nas mãos de Deus. E aí, tem resolvido alguma coisa? Pelo menos até aqui, comprovadamente, as pessoas não recebem, né, um retorno daquilo que elas pedem, porque elas nascem, crescem, vivem e morrem, quer dizer, solicitando com o mesmo foco e que, infelizmente, acabam não conseguindo. E por que isso, a gente diria, né? Quando dissemos que essa transformação do politeísmo para o monoteísmo só trouxe fracasso às pessoas, é devido a essa igualdade. Se eu sou igual a todos, eu fico na esperança de que o Pai ceda o pão para todos, né? Mas só que não é isso, não tem funcionado dessa maneira. Então, né, o que tem funcionado é que alguns têm lá o seu pão de cada dia. Mas a grande maioria não recebe esse pão de cada dia para alimentá-los, né? Essa é que é a verdade. Então, aí uma profusão de enganos que precisa ter uma reflexão sobre isso. Você precisa sentir isso na pele, meu amigo. Porque o que ocorreu naturalmente? Quer dizer, ficou um posicionamento muito tranquilo, né, para o representante de Deus maior, que é o Cristo, né? Por quê? Porque ele, na qualidade de onisciente, onipresente, onitudo, ele simplesmente, né, colocou uma pleiade, né, de pedintes, uma pleiade de miseráveis que o obedecem, quer dizer, com o intuito de receber sempre dele, né, Pai Nosso, né? Mas e aí? Foi quando falamos, né, dessa obrigação que havia antes com os deuses e que hoje ela não existe. Alguém hoje faz alguma mesura, digamos assim, ao Deus? Alguém tem algum compromisso com Deus? Não, nós só sabemos pedir a Deus, que Deus melhore, que Deus entregue na mão de Deus. Mas o que eu faço para esse Deus? Qual é o meu compromisso com Ele? Não temos, não há nenhum compromisso. Então, por conseguinte, vive-se esse meio, né, de tranquilidade, meio que falsificado, digamos assim, porque é uma coisa ilusória, é uma coisa que você vive do ilógico. Precisamos nos ater que a coisa tem que ser mais racionalizada, a coisa tem que ser vista como na sua crueldade mesmo. E qual é a crueldade? É exatamente que não somos iguais. Existe o alto, o baixo, o forte, o fraco, né? E o poder e o não poder. Enfim, isso faz parte da nossa caminhada. E isso, naturalmente, é o que nos tornará forte para vencermos. Sem o que, ficaremos, e aí é o que acontece, eternamente dependentes de um Deus, né, que, infelizmente, não nos dá retorno, né? Se é que ele tem todo esse poderio, devia estar mais atento aí à humanidade, né? Mas vamos continuar, né, fazendo outros vídeos sobre isso. Dá aí o seu like, comenta, enfim, e vamos continuar falando em outras, até qualquer hora.